Você pode aplaudir ao Senhor e adorá-lo nessa noite, a Ele a nossa adoração. Amém, irmãos? Boa noite, a paz do Senhor. Antes de você sentar-se, por favor, dê um abraço nessa pessoa que está do seu lado. Aí você pode tomar o seu lugar, por favor. Glória ao nome de Jesus. Sentem-se, por favor. Eu estou já falando há 2 semanas a respeito sobre a autoridade espiritual. E na primeira noite eu falei a respeito da crise da autoridade, do respeito, e onde isso vai iniciar, vai se originar. Acaba surgindo na rebelião de Lúcifer, com orgulho, independência e rebelião. A sua atitude trouxe condenação porque a rebelião, a insubmissão, a desobediência vai gerar condenação. Todas as vezes que nós tomamos posturas rebeldes, vai dar ruim para o nosso lado. E assim como aconteceu com Lúcifer, que se torna Satanás, acontece com todas as pessoas que se posicionam contra a autoridade. E ele veio para a terra e ele corrompeu a humanidade. E a humanidade agora com o seu vírus, porque aprendemos que a insubmissão ela é viral, e estendeu sobre a vida de Eva, que acabou sendo orgulhosa, independente, e gerou a rebelião, porque ela concede a Adão também. E semana passada eu dei outros 2 exemplos do Antigo Testamento, a respeito de pessoas que se posicionaram com atitudes rebeldes, sem se submeter à autoridade estabelecida por Deus. Eu falei de Corá, que também é conhecido como Coré, juntamente com outras famílias e mais 250 líderes que se posicionaram contra Moisés e Arão, e a terra os tragou, consumiu. E no dia seguinte, o povo não aprende a lição, e eles se levantam novamente contra Moisés e Arão, e a Bíblia diz que o Senhor enviou uma praga no meio do povo, e 14.000 hebreus morreram com aquela praga. Outra postura foi do próprio Arão, mas com o protagonismo da Miriam, que toma uma posição rebelde contra a vida de Moisés, e querem fazer aquilo que não foram chamados para fazer, não valorizando a sua posição e querendo ter a posição do outro. De novo, o orgulho, a independência e a rebelião, que gerou consequências drásticas. Primeiro, na Miriam, porque ela era a protagonista da história, se torna leprosa. Mas Moisés, com aquele coração manso, ele intercede, e o Senhor poupa a vida de Arão de ser contaminado com a lepra. Hoje eu quero falar dentro do contexto do Novo Testamento. Existem várias palavras para a autoridade no Novo Testamento, mas hoje e nas semanas que virão, que ainda vou compartilhar com vocês, eu quero apenas usar 2 termos, 2 palavras de autoridade. Uma delas, no português o pessoal chama de exousia, que no grego é exousia. Você pode falar comigo, exousia. Mais bonito, exousia. Exousia é uma palavra para autoridade. Nós vamos pensar nela nesta noite. Na semana que vem, eu quero trabalhar a outra palavra que alguns pronunciam no português dunamis, mas é dunamis no grego, que também é uma autoridade, mas uma autoridade de poder. Uma autoridade que Deus capacitou a cada um dentro da igreja para realizar debaixo da exousia, debaixo da autoridade. E a exousia é uma autoridade delegada de Deus para exercer, para liderar, para governar. Antes, deixa eu ler o texto base do nosso seminário da autoridade espiritual, que é Hebreus,
capítulo 13, versículo 17, se você quiser abrir a Bíblia, ou você acompanha, por favor, na tela, que diz assim: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Você concorda? Diga amém. É autoridade, é imperativo isso aqui, não é um condicionamento, isso aqui é um mandamento imperativo. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Nós também pensamos em Romanos capítulo 13, versículo 2, que já foi falado anteriormente em outras ministrações, sobre Paulo escrevendo à igreja em Roma. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra Deus, contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. A exousia, ela está presente no Novo Testamento. Talvez seja uma das palavras mais usadas para falar sobre autoridade, assim como no contexto de poder relacionado com a autoridade, o dunamis. Essa exousia, dentro da autoridade delegada, ela é um poder concedido por Deus, dando um direito de agir, e como eu disse, ela é usada para governar, para reger, para atuar no nome de outra pessoa. E dentro do Novo Testamento, nós vemos essa autoridade estabelecida em vários segmentos, que como servos de Deus, nós precisamos aprender a se sujeitar ou sermos submissos, a colocar debaixo da missão. Eu achei uma terminologia no dicionário bíblico, e eu quero ler para você sobre esse contexto bíblico de submissão, que vem do grego hipotasso. Significa colocar-se voluntariamente debaixo de uma autoridade, alinhando-se a uma missão comum. Então, quem se submete tem que ser de uma forma voluntária, debaixo de uma autoridade, alinhando-se a uma missão comum. Não implica inferioridade, mas nem uma servidão ou uma obediência cega, mas sim uma ordem, respeito mútuo e cooperação. Respeito mútuo e cooperação exemplificado pela entrega de Jesus. É um ato espiritual de amor e renúncia do orgulho. Isso aqui está totalmente o oposto daquilo que se tornou o princípio da insubmissão, instaurado, enradicado na vida de Lúcifer, passou para os anjos e veio para a humanidade, que é o orgulho, a independência e a rebelião. A submissão é estar debaixo de uma missão, dentro de uma cobertura espiritual, voluntariamente, que eu entendo, dentro daquilo que o pastor Tiago falou, no aspecto de contribuição, mas num aspecto de entender que lá fora eu tinha uma vida, e depois que Deus transformou a minha vida, eu agora tenho uma nova vida em Cristo Jesus, e não ando mais segundo a carne, sim segundo o Espírito que é vida. Eu vou fazer isso com graça, de me sujeitar dentro dos níveis de autoridade que Deus estabelece em cada camada. E essa sujeição é de amor, renúncia ao orgulho, à vaidade pessoal que nós temos, mas por causa da obediência àquilo que Deus estabeleceu. No Novo Testamento nós encontramos segmentos de autoridade. O primeiro deles é a autoridade governamental. Paulo escreve à igreja em Romanos, capítulo 13, o versículo de 1 a 13, ele vai dizer assim, eu quero que você leia comigo, por favor, prestando atenção. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. É uma área, é um segmento que nós precisamos atentar. Olha, todos devem se sujeitar às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto,
aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra Deus, eu já li esse texto, o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Então, eu como cristão, eu tenho que entender que existe uma autoridade governamental, uma autoridade cívica, política, e eu tenho que me sujeitar a ela dentro daquilo que é estabelecido dentro de um valor que corresponde à minha cidadania, dentro de um direito que corresponde à minha cidadania. Deus estabeleceu homens para que regessem, e a gente tem que se sujeitar. Jesus reconhece isso na vida de Pilatos. Pilatos, ele era uma autoridade governamental, e Jesus reconhece isso. Lá em João capítulo 19, versículo 11, na NVI, vai dizer que Jesus respondeu para Pilatos o seguinte: não teria nenhuma autoridade sobre mim, mas Jesus está dizendo que ele tem autoridade, mas não teria nenhuma autoridade sobre mim se não fosse te dado por cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado muito maior. Mas dentro desse texto está inserido o reconhecimento de Jesus de uma autoridade que foi dada por Deus a ele de cima. Alguém que o concedeu. Depois há um momento sobre a questão de pagar o imposto, não pagar o imposto. Pedro está perguntando para Jesus, e Jesus vai dizer sobre essa questão da lei, que nós precisamos entender e se submeter a ela. Ele diz assim, lá em Mateus capítulo 22, versículo 21, ele diz: dê a César, governo, dê a César, responderam dê César, responderam ele. E ele disse, então dê a César o que é de César e a Deus o que é Deus. Então Jesus está reconhecendo isso. É claro, é óbvio que eu vou falar isso em todas as camadas que devemos se sujeitar, mas em tudo isso tem um alerta. Qual é o alerta? Eu tenho que me sujeitar dentro daquilo que vai nos princípios estabelecidos pela palavra de Deus e os valores estabelecidos pela palavra de Deus. Quando uma autoridade vai fazer alguma coisa que vai contrariar os princípios da palavra de Deus, eu tenho que fazer exatamente aquilo que Pedro fez lá em Atos capítulo 5, versículo 29. Vamos ver o que está escrito lá em Atos capítulo 5, versículo 29? Quando o pessoal começa a pressioná-los e dizem para eles que eles não poderiam mais pregar em nome de Jesus. E eles tinham uma comissão de Jesus para pregar. E as autoridades daquela cidade de Jerusalém tinham dado uma surra neles e depois libertaram eles e disseram: vocês não mais podem falar sobre Jesus. Eram autoridades governamentais. Porém, Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Vai estabelecer uma lei. Essa lei, como no caso do Antigo Testamento, vai proibir você de orar. Você vai parar de orar quando a palavra de Deus te ensina sobre isso? Vai parar de congregar? Vai parar de ser uma testemunha viva do Senhor Jesus? Em hipótese alguma, porque a lei celestial está acima da lei dos homens. Então, esse é um segmento da exousia. Outro segmento que nós precisamos aprender a se submeter e com respeito: a autoridade trabalhista ou profissional. Paulo também fala sobre isso, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 22, ele vai dizer: servos, funcionários, obedeçam em tudo os seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Como cristão, nós precisamos ser hábeis profissionais e excelentes empregados, e saber se sujeitar. Aí vem o alerta de Atos 5, 29. Mas antes disso, Pedro também vai falar algo muito importante. Lá na sua primeira carta, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 18, eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Ele diz assim: vocês, empregados, sejam obedientes aos seus patrões e os respeite. Não somente os que são bons e compreensivos,
mas também aqueles que até tratam mal. Temos que se sujeitar, se submeter. Claro que você não é capaz de ninguém, mas você está servindo, está dentro de uma empresa, você tem que ser o melhor, fazer a sua parte, obedecer ao seu patrão, respeitar o horário, respeitar as regras. Vai fugir alguma coisa da palavra? Não dá certo. Eu lembro de um rapaz aqui da igreja, ele um dia me procurou e ele disse: pastor, a empresa quer que eu faça algumas coisas que não caíram no meu coração, porque eu acho que é ilícita para mim como cristão, e eu não aceito isso. O que o senhor me aconselha? Eu disse: você já respondeu, você disse que é algo que você não pode praticar, porque vai contra a sua fé. Então, a única coisa que eu faria no seu lugar é fazer um acordo com eles e eu pedir demissão. E foi o que ele fez. Ele disse: por amor à palavra, o evangelho, a convicção que tenho, eu vou pedir demissão. Eu tenho responsabilidades, eu tenho um compromisso, mas eu não vou me sujeitar a isso. E diante disso, Atos 5, 29, importa obedecer a Deus e não a homens. Ele saiu do trabalho. Acho que passou 1 mês, 2 meses, talvez, uma porta muito maior, abençoada, se abriu para ele. Você tem que confiar em Deus, que é o teu dono. Deus, ele sabe melhor. E quando você se posiciona dentro da verdade, você não está sozinho. Você está dando testemunho do céu, e eu tenho certeza que Deus está dando testemunho de você. Então vale a pena obedecermos. Paulo escreve à igreja em Éfeso também, dentro dessa questão trabalhista, da autoridade de submetermos. Ele vai dizer, na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo de 5 a 9, ele vai dizer: quanto a vocês, empregados, servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra. E olha só os detalhes que Paulo vai dizer sobre a submissão, até dentro do trabalho, que é uma questão espiritual. Veja só que ele vai dizer assim, obedeçam aos seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Quando você se sujeita e você está obedecendo, você está fazendo isso como se estivesse fazendo para Cristo. Você está glorificando e está fazendo a vontade de Deus. Aí ele diz assim ainda: sirvam de boa vontade, trabalhem de boa vontade, como se estivesse trabalhando para o Senhor e não para as pessoas, sabendo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. Aí ele vai dar orientação para os patrões também, que os patrões não devem pegar pesado com seus servos. E vocês, senhores, façam o mesmo com seus servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Então, na mesma questão, essa palavra exousia está inserida nesse texto trabalhista, está inserida na questão governamental e está inserida também a exousia dentro da autoridade conjugal. Existe autoridade conjugal no casamento. Vamos ver, vamos aprender com Paulo. Eu sei que as irmãs agora vão ficar muito felizes, vão dizer até glória a Deus. Silêncio na terra. Mas é sujeição, foi o Senhor que estabeleceu. Se você quer reclamar, reclame com Deus. Porque foi Deus que estabeleceu essa questão da autoridade conjugal dentro do casamento. É um outro nível de autoridade. As feministas não gostam disso. A revolução feminista é contra isso. Mas a submissão é muito importante, até porque tem gente que tem uma visão muito complicada de submissão. O que é submissão? Submissão é uma missão compartilhada. Submissão é você estar sobre uma missão e compartilhando com o seu marido. Aí Paulo escreve: mulheres, sujeite-se, sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeita aos seus maridos. Depois Paulo fala isso também lá na igreja em Colosso, aos Colossenses capítulo 3, versículo 18. Mulheres, sujeitem aos seus maridos como convém
como convém a quem está no Senhor. Há uma autoridade delegada sobre a vida do homem que a mulher tem que se sujeitar. É uma parceria mútua. A mulher não pode se sentir inferiorizada e não perde a sua identidade pelo fato de estar submissa a uma autoridade delegada por Deus dentro da vida conjugal. E o mesmo texto que ensina que o homem ele tem que ser o cabeça, é o mesmo texto que vai dizer para a mulher ser submissa, é o mesmo texto que diz que o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Está tudo no mesmo pacote. Então, é uma via dupla, que a mulher faz a sua parte, o homem também faz, mas não há uma inferioridade, pelo contrário, o homem é o cabeça e a mulher, ela está debaixo dessa missão que é compartilhada, seja na criação da família, dos filhos, seja na administração do lar, seja de repente, para quem tem parceria empresarial, seja na igreja, seja em qualquer área. E esse ato tem que ser um ato voluntário, recíproco. É claro que não se pode aceitar abusos de um marido autoritarista, um que impõe o autoritarismo e vai fazer imposições. Aí entra de novo, Atos capítulo 5, versículo 29. Importa obedecer a Deus e não a homens. O homem não pode se aproveitar, até porque se aproveita dessa situação, entrou na palavra do pastor Tiago, não nasceu de novo. Se ele é autoritarista e é uma pessoa que abusa na sua autoridade, é violenta, é uma pessoa que não valoriza a esposa, não ama como Cristo amou a igreja, está fora do propósito. Esse homem tem que se converter. Um dia uma senhora me procurou e disse para mim: pastor, meu marido me bateu, o que eu faço? Eu falei: denuncie, vai na delegacia. Vai na delegacia. É, pastor, mas eu amo. Eu falei: ah, meu Deus. Talvez ela ia me dizer, se eu continuasse conversando com ela: eu gosto de apanhar. Não pode. Vai lá e denuncia o homem. Tem a lei Maria da Penha. Eu não sei o número, a Ângela deve saber, né? Não que a senhora, não é isso, né? Mas acho que é 181, não sei. Mas tem que denunciar, tem que falar. O homem, quando faz isso, já quebrou a aliança do casamento, não há mais respeito. Agora, dentro da autoridade no casamento, essa exousia foi dada ao homem, como também a mulher vai ter a exousia na autoridade da família, que já é distinto da autoridade conjugal. A autoridade na família está também a exousia sobre os pais. E os pais são aqueles que devem educar seus filhos, e os filhos têm que estar submissos, como a mulher está submisso ao seu marido, como o funcionário está submisso ao seu patrão, como nós que somos dessa pátria Brasil, estamos debaixo da autoridade governamental, os filhos precisam se submeter aos seus pais. E talvez essa seja, na nossa realidade, dentro desses aspectos da autoridade, o mais difícil, porque hoje o que tem filho que já acha que sabe tudo, é rebelde, acha que é dono do nariz, não sabe nada, o inocente. Se não aprende com os pais, vai sofrer na vida, porque os pais, agora pais de verdade, pais que não terceirizam a educação, pais que têm prazer de ser exemplo, pais que têm prazer de exercer o sacerdócio do lar, no aspecto do marido, e a mulher sendo sábia, construindo a sua casa. Nessa parceria que é uma submissão, nessa ação mútua, é importante sempre não terceirizar a educação. Não é a escola que tem que educar o seu filho, não é a igreja que tem que educar o seu filho. Quem tem que educar o seu filho é você na tua casa, é você que tem que chamar ele, chamar ela, sentar, conversar, instruir. Nós ajudamos como igreja, a escola ajuda na educação, mas a verdadeira pessoa responsável pelos filhos são os pais. E os filhos têm que obedecer os pais. Se você é filho, está desobediente, você tem que se converter. Você precisa rever a sua fé. Você precisa pedir perdão aos seus pais, pedir perdão a Deus e nascer de novo.
Você não está vivendo aquilo que é mandamento imperativo. Todos esses textos que eu li estão dentro de uma ação imperativa. Efésios capítulo 6, versículo de 1 a 3 vai dizer: filhos, não é uma condição, é um mandamento. Obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Aí Paulo vai usar o texto lá de Êxodo capítulo 20. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então, esse mandamento imperativo, eu tenho que me sujeitar a ele, não posso esquecê-lo que ele está no Decálogo, nos 10 mandamentos, que Paulo está citando no Novo Testamento, e que tem promessa, longevidade. Quem obedece os pais vai ter longevidade, quem obedece aos pais vai ter bons resultados na sua vida. Então, os filhos precisam, mas eu acredito que... Não sei se existe uma área que tenha uma ação maior de rebeldia, mas talvez aqui seja ela. Paulo, aos Colossenses, capítulo 3, versículo 20, na NVI, ele diz: filhos, obedeça a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Amém. Salomão ele vai dizer, se o filho obedece ao pai, ele é sábio. Isso significa que se não obedece, deixa de ser sábio. Eu não vou falar o que você é, mas pense. Se você não é sábio, você é o contrário de sábio. E o antônimo de sábio é, não responda, por favor. Provérbios capítulo 13, versículo 1. Se você é filho, está aqui e obedece ao pai, você é sábio. Se você é desobediente, você está trazendo condenação sobre a sua vida. O filho sábio acolhe a instrução do pai. Eu falei logo no primeiro dia do seminário que aqui estava com vocês. Eu disse o seguinte, que tem momentos na nossa vida que nós pensamos, por que eu não ouvi meus pais? Por que eu não ouvi minha tia? Por que eu não ouvi minha avó? Quando éramos mais novos. Precisamos quebrar a cara, se machucar, para depois, lá na frente, ou quando temos filhos, aí nós pensamos, puxa, meu pai me falou tantas vezes isso. A minha mãe me falou tantas vezes isso. Então, vocês que são filhos, obedeçam seus pais. Porque quando você não faz isso, você está numa posição de pecado. Porque você não está dentro de corresponder esse mandamento imperativo. Quando você não obedece à autoridade familiar dos pais, quando você não obedece à autoridade conjugal, quando você não obedece à autoridade no trabalho, quando você não obedece à autoridade governamental, você está numa postura de independência, orgulho, salvo quando entrar Atos capítulo 5, versículo 29, um alerta. Importa obedecer a Deus e não aos homens. Quando algum tipo de orientação vai ser questionada na palavra, vai ser questionada pelo verdadeiro mandamento e direção de Deus para as nossas vidas, aí nós não podemos, nós precisamos tomar uma posição. Em todas essas áreas, como no primeiro dia que eu falei, nós estamos em crise. Não se respeitam tanto quanto antigamente. Se eu perguntar para o Simon deve ser um dos mais novos aqui. Se eu perguntar para ele, Simon, quando você era garoto, as pessoas respeitavam mais do que hoje? Isso eu estou falando de 20 anos atrás só, né, Simon? Você é novo ainda. Se eu perguntar para o pastor Joel, quando ele era garoto, se as pessoas respeitavam mais quando ele era menino do que hoje? As autoridades, a gente respeitava. Na escola, tinha um respeito pela bandeira, tinha um respeito pelo hino, tinha respeito pela professora, tinha respeito por um cara chamado inspetor. Inspetor era um problema dentro da escola. Você está fazendo a cabeça sempre, você é velhinho também, viu? Se você conhece inspetor, viu, William? Você é também. O problema é que essa crise de autoridade, ela respinga na igreja. Porque a pessoa vem com todos esses conceitos, e Paulo está contextualizando isso no Novo Testamento, para as igrejas que estavam vivendo situações que talvez hoje eu e você estejamos vivendo com um avançar maior, um multiplicar de falta de respeito e essa insubmissão. Mas Paulo já enfrentava isso, porque isso é um problema que não é um problema de agora, é um problema que começou com a rebelião de Lúcifer. E nós precisamos cuidar para que isso não respingue na gente, para que nós não sejamos orgulhosos, independentes e rebeldes, criando rebelião, fomentando na vida de outros.
E aí vem, infelizmente, e começa a ter isso dentro da igreja. E as pessoas deixam de respeitar as autoridades. Hebreus capítulo 13, versículo 17, que é o texto da nossa meditação, eu vou ler agora na ACF. Vai dizer assim na versão ACF: obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. A palavra grega aqui para obedecer ou obedecer é engraçado, porque no português tem outro significado, é pifou. Eu acho que anda pifando essa questão da autoridade, essa de respeito, de obedecer, que é se deixar convencer pelo ensinamento, é ser convencido e ter confiança em quem Deus estabeleceu sobre a sua vida como cobertura espiritual, e você se deixar convencer dentro do princípio da palavra, e você ter confiança nessa pessoa e corresponder àquilo que ela está te instruindo, te dizendo e te dando orientação. É isso que pifou significa do grego para o português. Tenha confiança e se deixar ser convencida. Isso é tão importante porque quem entende Hebreus capítulo 13 versículo 17, ele vai valorizar na vida do seu líder espiritual que está com a exousia, uma autoridade delegada para cuidar de você, para te instruir, para te dar uma orientação, para te dar um ensinamento, até porque o pastor, ele tem responsabilidade de cuidar da alma, e ele vai prestar contas a Deus, e eu me sujeito a esse homem que um dia Deus vai estar falando com ele ao meu respeito. Então não é peso fazer isso, é satisfação, é alegria, se deixar ser convencido pelos ensinamentos, pela orientação, pelos conselhos. A submissão sempre ela vai ser condicional à palavra de Deus. Nós seguimos a orientação do líder, do pastor da igreja, do anjo da igreja, no nosso caso aqui o pastor Joel Estevanato, sempre dentro do princípio da palavra de Deus. Todos os pastores fazem isso? Claro que não, claro que não. Nós temos pastores por aí virando a casaca. Nós temos pastores por aí que não vale a mão deles sobre a cabeça da ovelha. Pessoas que estão distorcendo, aí volta lá Atos capítulo 5, versículo 29, o que? Importa obedecer a Deus e não a homens. Quando alguém chega para você e diz, essa Bíblia aqui, você não considera muito não, porque ela é antiga e ela precisa ser atualizada, porque tem coisa aqui que tem que tirar, tem coisa que tem que acrescentar, então, mas você continua aqui na igreja porque eu sou a sua cobertura espiritual? Claro que não. Líderes que fazem as suas concessões e não estão alinhados na palavra de Deus, não devem. A ovelha genuína se submeter quando você vê alguém no púlpito dizendo, eu sou a favor da liberação da maconha, eu sou a favor do aborto, eu sou a favor do homossexualismo, por favor, você tem que fazer assim para essa pessoa. Não, tem que fazer assim, irmão, levanta a mão e ora. Se repreender, talvez caia. Está amarrado, talvez ponha a mão para trás. E é isso que ele está dizendo aqui, se sujeite, sejam sujeitos aos pastores, submetam aos seus ensinamentos. Agora, essa questão de obedecer e sujeitar vai muito mais do que isso. Vai também dentro do princípio de honra e respeito. Veja o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e o 13. Paulo, ele vai dizer à igreja em Tessalônica que nós devemos o que? Considerar com a máxima consideração aqueles que presidem sobre nós. Irmãos, pedimos que vocês tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês. Põe a Nova Almeida atualizada, por gentileza, meu querido Midianita. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor,
por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Paulo, ele está dizendo à igreja em Tessalônica que os que presidem sobre nós, alinhados na palavra de Deus, nós precisamos tê-lo com a máxima consideração. Nós precisamos valorizar, reconhecer o seu trabalho, reconhecer o seu valor, reconhecer a sua importância dentro do corpo de Cristo. Aquilo que Deus faz, saber que esta pessoa, ela é a minha cobertura espiritual. Depois, Paulo, quando fala a Timóteo, ele vai dizer que aqueles que presidem as igrejas, ele vai chamar de presbíteros, eles são dignos de dupla honra. Você já honrou seu líder? Você já mostrou que você tem a máxima consideração sobre a vida dele, sobre a vida dela, mas de prática, de verdade, porque está instruindo na palavra de Deus. Jesus, sendo Deus, ele nos deu exemplo. O maior exemplo de submissão é de Jesus, submisso ao Pai. Mas Jesus na terra, quando homem, ele considerou autoridades espirituais também, ou uma autoridade espiritual, no caso de João o Batista. Jesus vai até João Batista. Jesus precisava ser batizado? Claro que não. Esse claro que não é meio carioca. Claro que não. Jesus não precisava, ele... No entanto, João o Batista, ele não quer batizar Jesus. Ele não quer batizar Jesus. Mas ele vai fazer aquilo porque Jesus insiste com ele. Mas para Jesus ir até João o Batista, é porque ele reconheceu em João Batista uma autoridade espiritual. Mateus capítulo 3, versículo 13 diz: então Jesus veio da Galiléia ao Jordão, ele viajou para ser batizado por João. Reconheceu a autoridade de João. E você, tem reconhecido a autoridade das pessoas que presidem sobre a sua vida? Dentro dessa autoridade espiritual, tem sido bênção para você? Ou você está dentro de uma condenação? Porque para se submeter a alguém, aquilo que instrui, aquilo que ele diz, tem que ter humildade e não orgulho. Tem que ser dependente, entender o sentido do corpo, porque dentro do corpo nós temos autoridades. Deus estabeleceu líderes, pessoas para presidirem, e nós temos que se sujeitá-las. E não existe autoridade que não esteja debaixo de autoridade. Por exemplo, o nosso anjo da igreja aqui, ele está debaixo de autoridade. Ele tem líderes sobre a vida dele, pessoas que presidem a ele, e ele da mesma forma assim o faz para com eles. E nós devemos assim fazer para com aqueles que presidem sobre as nossas vidas, reconhecê-lo, trabalhar com a máxima consideração. Agora, é o vírus satânico, viral, quer mexer na sua cabeça, criar fortalezas. O diabo é especialista em criar fortaleza. Obedecer a homem. A pessoa está dizendo assim, perdoe o próximo. Obedecer a homem. Venha no culto, não deixe de congregar. É bíblico, está em Hebreus. Obedecer a homens. Como foi dito aqui, alegria em devolver aquilo que é do Senhor, ser dizimista, ofertante. Obedecer a homens. Quando isso está na cabeça da pessoa, ela está na ignorância. Porque tem trevas na mente dela. Foram fortalezas criadas, sofismas estabelecidos na sua mente, que estão lá e não permitem que a verdade seja revelada e ela entenda isso. Ela recebeu um dado que estragou a vida da pessoa, porque ela ficou rebelde. O vírus passou para a vida dela, ela não aceita. Eu sei que talvez esse texto você vai dizer para mim que ele não tem nada a ver com a autoridade. Mas eu vejo quando Jesus fala da parábola do filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15, eu vejo aqui alguns princípios de uma posição rebelde desse menino que sai de casa. Porque Jesus vai falar sobre a parábola do filho perdido, e esse filho perdido, ele não valoriza a cobertura, ele não valoriza a sua casa, ele não valoriza, eu vou trazer para dentro do nosso seminário, a sua igreja, ele não valoriza o seu pai, o seu líder, ele não valoriza aquele que trouxe benefícios, no entanto, ele vai sair com herança. Ele não saiu de mãos abanando. Então, essa casa tinha provisão, essa casa tinha cuidado. Mas esse filho pródigo, ele quer ser o quê? Independente. Porque entrou no coração dele o orgulho. Eu não preciso do meu pai, eu não preciso do meu irmão, eu não preciso de ninguém. Eu solo sou mais eu sou dono da minha própria pessoa, vou fazer o meu destino. Ninguém manda em mim. Não é assim que tem
os desigrejados hoje, os desigrejados já não estão aí na internet, nas redes sociais, divulgando o evangelho mentiroso, divulgando uma mensagem destrutiva, que tem crente que vai. Porque crente, aí ele começa a dizer, não, eu sou igreja agora, então não preciso o quê? Vai tirar páginas da Bíblia, vai cortar o corpo de Cristo, vai querer um Cristo decapitado. Cristo não está decapitado, Cristo tem um corpo, o corpo dele é a igreja de Jesus, e a gente precisa valorizar o cabeça que é Cristo, mas a gente precisa valorizar o corpo de Cristo Jesus, valorizar a cada junta, a cada parte do corpo. Nós precisamos valorizar isso, ter apreço por isso. E o filho pródigo, ele não valoriza. Aí ele se distancia. O que ele faz? Se distancia. Irmão, pessoa insubmissa vive sozinha. E quando está perto de alguém, é para fermentar no ouvido do outro. E o problema é que essa pessoa não vê que está trazendo condenação sobre a vida dela. Chega mais, seja sincero comigo nessa noite. O filho pródigo se deu bem? Longe da cobertura do pai? Longe da cobertura espiritual? Ele achou que era bom. Não, eu sei tudo. O que ele vai me ensinar, eu já sei. O que ele vai falar, eu já sei, não preciso de mais nada. Eu sou agora independente, vou fazer o meu destino. A Bíblia diz que ele começou a passar necessidade. Ele teve fome, ele gastou todos os seus recursos. Capítulo 15, versículo 14 diz, depois de ter gasto tudo, que está sozinho, está se esforçando sozinho, está quebrando a cara sozinho. Porque a pessoa que está dentro do corpo e é submissa, ela sabe que ela não está sozinha. Ela sabe que ela tem o quê? Ela tem o pai, ela tem o filho, ela tem a igreja, tem coisas que só funcionam com a oração da igreja, ela tem irmãos para caminhar juntos, ela tem um líder para aconselhar. Então, essa pessoa que não está sozinha, ela tem benefício. Agora, a pessoa que se afasta, a pessoa que não quer a cobertura espiritual, ela vai fazer o quê? Ela vai gastar os seus recursos, porque ela está sozinha. Ela vai enfrentar problemas, situações, tantas coisas. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela terra e começou a passar necessidade. Não ande só. Valorize a sua cobertura espiritual, a sua igreja local. Valorize aquilo que temos recebido de Deus. Valorize. Porque quando nós entendemos isso, irmãos, e se submetemos, nós estamos dentro de uma instituição, igreja, que é indestrutível, poderosa, infalível. É a igreja de Cristo Jesus. Claro que dada ao governo a homens. E quando nós estamos ajustados e alinhados dentro dessa visão, Deus estabelece a sua bênção, Deus flui através da unidade da igreja, porque todos estão dentro do vínculo, da unidade do Espírito Santo e vivendo essa cobertura e apreciando e valorizando cada um na sua posição e valorizando a sua própria posição. Valorizando a cada oportunidade que Deus te dá. Se você não sabe valorizar onde Deus te colocou, talvez você nunca vai viver o algo maior de Deus para você. Porque às vezes e por vezes nós olhamos e desejamos algo que talvez esteja no nosso coração, mas tem um processo para chegar até lá. José, para chegar onde chegou, ele teve que passar um processo para chegar até lá. Não foi de bandeja, não caiu. Tem que pagar um preço. Tem que valorizar cada lugarzinho que Deus abre a porta para você. Eu desejo ser um pregador, mas Deus abriu uma porta para mim, para que eu sirva nas crianças. Aqui eu vou fazer com excelência. Eu vou trabalhar, essas crianças vão ficar tudo aleluiada. Eu vou encher elas de carinho, de amor e de ensinamento do Evangelho. Eu estou na torre de intercessão, vou fazer com o melhor, com o meu melhor. Eu estou na liderança dos Gêmeos, eu vou fazer o melhor. Eu sou um anfitrião, eu vou abrir minha casa, e assim sucessivamente, em cada área. Aí Deus vai vendo o teu coração, Ele vai promovendo você, Ele vai abrindo portas para você, Ele vai colocando você em lugares. Tem lugares que não existe, que Deus vai criar para colocar você. Quando você tem essa visão de submissão. Eu já estou encerrando. Valorize, trate com dupla honra aqueles que presidem você.
Valorize aqueles que têm um alimento direto da fonte, não adulterada, para te ensinar e para ministrar sobre a sua vida. Assim como nós temos que se sujeitar a autoridades dentro de vários contextos, governamentais, profissionais, conjugais, familiares, nós também precisamos valorizar e respeitar a autoridade espiritual. Quando nós fazemos isso, a submissão, e às vezes nós nos perguntamos, poxa, por que tem certas coisas que não parecem que não acontecem mais na minha vida, na minha família ou na igreja? Talvez dentro do nosso coração ou dentro da nossa postura, alguma área esteja faltando em nos posicionar para que flua essa unção de Deus, esse poder de Deus na sua vida. Uma atitude de rebelião para Deus é detestável, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Veja, a mesma condenação, a mesma visão que Deus tem para um pecado de feitiçaria é o pecado da rebelião, quando a pessoa ela deixa o orgulho entrar, ela se torna independente e ela vai ser rebelde. Agora, quando a pessoa é submissa, a unção vem. E na igreja funciona assim, é uma tipologia que eu quero te apresentar e encerrar. Vem aqui, Rediane, por favor. Você que é um menino bem legal, chega aqui, ele tem medo quando eu chamo ele, porque teve um dia que marcou a vida do Rediane. Eu sei que o Ricardo ficou um pouquinho incomodado com aquilo, mas o livro de Salmos, o Salmo 133, que fala do poder da unidade, o poder da comunhão, de estarmos juntos. E o salmista, poetizando e cantando, ele vai dizer o seguinte, é um salmo davídico, e ele vai dizer assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Estamos unidos. Aí ele vai dizer o que é essa união. Versículo seguinte, ele diz: é como óleo precioso derramado sobre a cabeça. Esse óleo é o óleo da unção, estamos no ano da unção. É o óleo derramado sobre um ato de consagrar, capacitar, algo que vai fluir da parte de Deus. Aí ele vai dizer que a união é como um óleo. Eu sei que Cristo é o cabeça da igreja. Mas nesse texto, como fala de uma figura humana, ele diz assim: é como óleo precioso derramado sobre a cabeça. Então, dentro do governo da igreja, quando você olha Apocalipse, nas 7 cartas da Ásia, todas elas Jesus fala com quem? Com o anjo da igreja, com o mensageiro da igreja. A igreja não é democracia, a igreja é teocracia, é Deus governando, é Deus que fala. E ele fala com quem? Ele vai falar com todo mundo? Não, ele vai falar com o anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja que não manda aqui? Pastor Joel. Então, o óleo vai passar, vai derramar na cabeça do líder da igreja. Quem? Pastor Joel, igreja local. Aí, vai descer pela barba. Quem é a barba, presbítero Rediane? O ministério eclesiástico. Os líderes da igreja. Os líderes da igreja que são a barba. Eu sei que está faltando barba aqui, né? Futebolzinho de salão. Mas a barba fala de autoridade, liderança, respeito. Então, na cabeça, o óleo vai passar na barba, no ministério, no eclesiástico, que envolve as esposas, que envolve os presbíteros, oficiais, que envolve a liderança na sua totalidade. Tem que fluir. Para fluir, tem que ter unidade. Às vezes nós queremos uma unção, nós queremos um poder, mas não está fluindo aqui na barba. Eu estou desobediente, eu não me sujeito, eu não acato, eu não quero. E a pessoa vai, filho pródigo, se distanciando da cobertura. Aí está passando luto, está passando sozinho. Está enfrentando situações, estão enfrentando sozinhos. Porque está distante. Agora, se eu sou submisso, se eu estou junto, se eu caminho junto, aí valoriza a cobertura. O óleo passou na cabeça, chegou na barba, na autoridade. Aí do eclesiástico, da liderança, do cabeça para a barba, aí vai se estender sobre o corpo. O corpo é o quê? A igreja local, que desce sobre a cabeça, que desce pela barba, e a barba de Arão, até a gola das suas vestes. Sabe como que era a gola das vestes dos sacerdotes? A orla começava aqui e vinha até aqui. Isso significa o quê? Que quando tem unidade, toda a igreja vai desfrutar desse benefício.
Toda a igreja vai desfrutar desta unção. O óleo vai descer, mas tem que estar conectado, tem que ter unidade, temos que estar juntos, precisamos ser submissos, precisamos valorizar a autoridade espiritual, assim como valorizamos as outras autoridades. Aí ele vai dizer que essa unção é como? Continua o versículo 3. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Sim, ali onde há unidade, onde há essa figura de comunhão, sim, ali o Senhor concede a sua bênção e vida para sempre. Nessa noite, em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a nossa igreja, sobre a sua vida, que aqui há a bênção do Senhor e a vida para sempre, em nome de Jesus. Por quê? Porque obedecemos, acatamos, respeitamos a autoridade. Nós dizemos para Satanás essa noite: desobediência aqui não, orgulho aqui não, independência aqui não, rebeldia aqui não. Nós declaramos essa noite no mundo espiritual, nós nos sujeitamos a Deus, se sujeitamos à sua palavra, se sujeitamos às suas autoridades e cremos e acreditamos na unção fluindo através da vida desta igreja, em nome de Jesus. Se você concorda, dá glória a Deus e diga aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, pequeno Red. É isso, vai fluir na minha vida, vai fluir na sua vida. Levante a sua mão e diga: eu creio. Agora olhe para o irmão que está do teu lado, aponte o dedo para ele e diga assim: ó, eu vou fazer a minha parte. Só depende da gente. Feche seus olhos. Senhor, desconstrua da mente de pessoas que possam ter sido contaminadas por esse vírus do orgulho, da independência e da rebelião. E tem dificuldade de se submeter, não só na igreja local, mas em todos os segmentos. Nessa noite, desconstrua isso da mente, traz luz aonde havia trevas. Traz, Senhor, conhecimento onde havia ignorância. E que o brilho do Evangelho de Cristo resplandeça no entendimento dessa pessoa. Toda cegueira causada por essa sociedade influenciada pelo sistema satânico, toda cegueira seja arrancada dos olhos e que haja entendimento na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. E que ela faça isso no sentido de se sujeitar com amor, porque é espiritual, e fazendo com alegria, dentro dos valores da tua palavra e aquilo que o Senhor estabelece através dela na vida de cada líder plantado na vida de cada pessoa. Que nós possamos tratar o pastor Joel, a sua esposa Leonor, com a máxima consideração. Valorizar, Senhor, o alimento que temos recebido, a obra que tem feito, e o legado que eles estão deixando em vida. Há aqueles que deixam seus legados após a morte, mas eles estão deixando o legado não só na denominação, mas acima de tudo no corpo de Cristo. Quanta gente transformada pelo poder da pregação, quanta gente cresceu, quanta gente está com uma longevidade ao lado desse casal já há tanto tempo. É porque tem coisa boa aí. E nós valorizamos e apreciamos. Eu quero, Pai, como igreja, representando a nossa igreja, Pai, pedir perdão a eles, de qualquer ato que, em algum momento, algum membro da nossa igreja local possa ter tido uma postura insubmissa, rebelde, de orgulho, de independência, e gerou uma rebelião. Deus, perdoa, perdoa. Assim como Daniel orou pedindo perdão dos pecados do povo, eu oro pedindo perdão, Senhor, todas as vezes, em nome de Jesus, e que nós possamos se sujeitar e valorizar. Ele não me pediu para falar nada disso, mas foi teu Espírito que encheu meu coração e eu falo com autoridade e alegria, porque é uma palavra que não foi encomendada por ele, mas foi encomendada pelo teu Espírito ao meu coração, para falar para essa igreja que tanto amo, com todo respeito e aprecio, porque é o teu rebanho, Senhor, para valorizarmos e apreciarmos e se sujeitarmos.
obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua presença. Muito obrigado no nome de Jesus. Se você concorda com a palavra de Deus, aplauda e dá glória a Deus. Pastor Joel, por favor. Glória a Deus. Estava ali pensando nesses últimos momentos que o pastor Vanderlei estava falando, que se todos nós atentarmos para essa palavra como palavra de Deus, assim como toda pregação, mas essa especificamente, porque estamos vivendo isso, muitas coisas vão ficar diferentes na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, nas nossas coisas, na nossa casa, com os nossos filhos, se nós atentarmos como voz de Deus e palavra de Deus. E essas últimas palavras, precisamos dar um crédito e um valor por redobrado, porque a essência é bíblica, o teor dessas palavras são bíblicas, e porque quem está falando tem know-how para falar. Quanto tempo nós estamos juntos? Você está aqui? 7 anos. E nesses 7 anos é um daqueles que mais me honra, que mais está junto, que mais está sempre pronto para tudo que é preciso. O pastor Vanderlei não me deu trabalho até hoje. Me deu trabalho. Com exceção de ser flamenguista, o resto é tudo 100%. O resto é tudo 100%. Então, o teor do que é dito tem valor. E quem fala tem valor. Vamos aplaudir a Deus pela vida do pastor Vanderlei. Obrigado.